Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Professora Liane aqui, para iniciar hoje a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, que é dia 8 de junho de 2020, e a gente vai conversar e estudar hoje na página 32, tá? Semana passada eu pedi para vocês fazerem a leitura desse texto da página 32. Tanto o primeiro que fala sobre a linguagem, né, do internetês, quanto o texto de baixo ali que fala sobre a família e a escola, certo? Então, quem não leu, vai ler agora, tá? Enquanto a gente está aqui estudando, né? Quem leu, volta lá, dá uma lidinha, porque é sempre bom ler 2, 3 vezes o texto para entender bem, tá? Então, depois que vocês fizerem essa leitura, a gente vai passar, então, para o exemplo e as atividades, tá? Mas, lembrando que hoje as atividades, né, é de um assunto que vocês gostam, a internet, essa piazada aí, vocês, né, que tem 10, 12 anos, vocês são vidrados aí em mensageiros, né, em mídias sociais, redes sociais, creio que muitos de vocês já têm, né? Se não tem, sempre dá uma olhadinha lá no celular da mamãe e do papai, né? Esses dias eu vi que tem bastante gente que gosta do TikTok, né? E na internet nós temos um jeito diferenciado de escrever, não necessariamente aquele jeito correto. Deixa eu só ajustar aqui. Não necessariamente aquele jeitinho, né, culto, né, e correto. Mas às vezes acontecem o que nós estudamos na semana passada, que nós chamamos de abreviações, tá, gente? Então, por exemplo, quando você vai mandar uma mensagem para alguém no WhatsApp ou no Telegram, né, ou em qualquer chat por aí, você costuma fazer abreviações de algumas palavras. Uma das mais famosas é o você, que daí você escreve VC, né? Então, isso é o internetês, tá, gente? Essa forma diferenciada de você escrever um texto é o que nós chamamos de internetês, tá? Então, na página 33 da apostila de vocês, tem um celular aqui, né, com uma mensagem na tela, aqui o teclado, né? Tem o que nós chamamos aqui embaixo, aqui, ó, de corretor automático, né? Para quem gosta de escrever certinho, às vezes não tem certeza como que é a escrita de uma palavra, basta você ativar o corretor que ele te ajuda, né? Hoje em dia, desculpa para escrever errado, você não tem mais, né? Porque até a tecnologia traz os recursos para você escrever certinho, né? Então, ali tem a letra a questão A, você vai ler a mensagem que está nesse celular e você vai responder ali na letra A. Se você compreendeu essa mensagem, né? Você vai responder se você compreendeu sim ou não, né? E escreva a mensagem dela na forma culta a seguir. Então, ou seja, essa mensagem que está aqui, você vai reescrever ela aqui, só que sem os erros, tá, gente? Sem as abreviações. Você vai escrever todas as palavras de forma correta, tá? Virando a página, na página 34, na letra B. Na sua opinião, essa mensagem é compreendida por qualquer pessoa? Qualquer pessoa que pegar aquele celular aqui com essa mensagem de texto, vai entender a mensagem? Vai compreender o que está escrito? Sim ou não? E daí você argumente por que a pessoa iria entender ou não essa mensagem que está escrita aí, tá? Letra C. Quais as características mais marcantes dessa linguagem, desse internetês? O que você acha que é mais marcante lá na forma de escrever essa mensagem aqui? Né? O que você achou que foi mais marcante? Que características essa linguagem
Tem. Lembrando que para responder essas questões aqui, você precisa ter lido os textos da página 32, gente. E aí, aqui no vídeo, eu não vou ler o texto para vocês, porque senão perde um pouco do objetivo de vocês responderem as questões para mim, né, gente? Você precisa ler para você entender e conseguir formar a sua ideia a respeito da informação que o texto traz, tá? Letra C. Qual o motivo de usar abreviações na mensagem de texto? Qual foi o motivo ali, né? Qual o motivo de toda a mensagem de texto da gente usar as abreviações? Letra E. Na mensagem, o remetente usou um símbolo para se despedir. Você conhecia esse símbolo? Conhece outros símbolos? Quais? Então, essa letra D aqui, ela é bastante pessoal, tá, gente? Essa letra, desculpa, não é D, é E. Essa letra E, ela fala de um símbolo que tem lá, né, no final da mensagem, um símbolo ou uma imagem, né, como a gente pode dizer, ou ainda, né, que é o termo em inglês que muita gente usa, né, um smile ou então um emotion, né, um emotion, como diz a prof de inglês, né, emotion. Certo? Aí, na página 34 ainda, tem uma atividade que eu acho que vocês vão gostar. Pesquise e descubra o que representa os emojis a seguir. Ó, então, ó, além de smile, emotion, ainda tem o termo emoji para essas imagens aqui, para esses símbolos. Eu quero que vocês pesquisem aí, né? Pode usar o Google mesmo, com a sua mãe ou com seu pai, com quem estiver fazendo a atividade com você, ou mesmo sozinho, se você, né, se você estiver fazendo. O que significa cada um desses emojis aqui, tá? E aí você vai escrever embaixo deles o significado de cada um, certo? Uma pesquisa aí, rápida para você fazer. Página 35. Caracterizando o gênero textual. Então, vamos lá. Leia o poema a seguir e responda as perguntas. Então, tem um poema aí na página 35. Você vai ler bem bonitinho, umas 2, 3 vezes, tá, gente? Para você entender bem o significado, né, daquilo. E aí você vai responder as questões a seguir. Certo? Letra A. Trata-se de um texto organizado. Como que esse texto é organizado? Tem duas opções ali, tá, gente? Como que é a organização desse poema que vocês acabaram de ler aqui em cima, que tem por título A Praia? Letra B. Que imagem as palavras formam? Né? Então, tem um texto aqui, né? Um poema aqui. O que essas imagens, né? O que a imagem dessas frases formam nesse texto? Bem simples a resposta aí, bem intuitivo, por sinal. Virando a página 36, vamos lá. A maioria das palavras que compõem o poema é. Daí, vocês vão ter que voltar nessa atividade aqui, vocês vão ter que voltar lá na página, deixa eu ver aqui. Na página 21, onde ele fala o que é oxítona, que é a sílaba tônica, é a última da palavra, né? Então, a sílaba mais forte da palavra é a última. Paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima, ou seja, a penúltima sílaba daquela palavra é a mais forte. E proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima na palavra, tá, gente? Então, você vai ter que voltar lá, né? E dar uma lidinha no poema novamente, para então responder se a maioria das palavras que compõem o poema é oxítona,
paroxítona ou proparoxítona. Exercício 3. Quando se lê o poema na forma ritmada, em voz alta, qual é a impressão que se tem? Quando você lê o poema em voz alta, qual é a impressão que você tem? Respondam aí, o que vocês acham? Qual que vocês acham que é a impressão? No poema, o poeta está, letra A, argumentando sobre a necessidade de preservar a água. Letra B, relatando sua primeira experiência no mar. Letra C, descrevendo as ondas do mar na forma bela e poética. Qual dessas opções é a resposta correta? Então, marque aí na atividade 4. Aí tem um você sabia aí, né? Você sabia, um textinho, uma curiosidade muito interessante. Os poemas como Praia são chamados de poemas visuais ou poemas objeto, porque exploram a imagem, a estrutura das palavras para criar muitos significados com ela. É igual o poema do Voa, Voa, Passarinho que nós estudamos na sala. Então, ele usava as imagens das asas do passarinho voando para criar então, um significado. E esse poema aqui da praia, ele também usa imagens, né, palavras como imagens, para mostrar, né, para criar um significado. Então, é bem interessante. Vocês gostam de poemas? Gostam? Então, no final dessa aula, a gente vai propor aí uma atividade sobre isso, tá? Na página 37, quais são as características para você criar um poema visual, né? Qual que são as principais características? O que você precisa para você criar um poema visual igual Praia, que nós acabamos de ler ali? Elimina a estrutura fixas de versos e estrofes, né? Então não tem aquele versos e estrofes, mas as frases vão seguindo uma sequência, né? Vai seguindo, digamos assim, um desenho, né? Igual o poema Chá, que nós vimos lá no início da unidade, né? Aqui, ó, o poema Chá. Ele usa elementos de imagens para criar o significado do poema. Ele não tem versos, né? Ele não tem rimas, ele não tem estrofes, ele simplesmente foi criado e ele tem aquela doçura do poema, ele tem aquela musicalidade do poema, mas ele não tem a estrutura chave tradicional que um poema teria, tá? Explora os espaços em branco do papel, né? Vamos voltar lá no poema Chá. Então, ó, explora os espaços em brancos aqui, né? Ele criou todo um cenário para falar sobre esse chá aqui, né? Que não era bem um chá, né? Era uma receita não explícita de um chá, mas todas as palavras que ele usou ali são palavras cheias de significado, mas não de uma receita, era uma simbologia, né? E o poema Praia, ele também tem disso, tá, gente? Ele tem musicalidade, ele tem simbologia, ele tem símbolos de imagens, mas ele não tem estrofe, ele não tem rima e ele não apresenta a estrutura tradicional, como eu falei, tá? Aí, próximo critério, né? Próxima característica. Explora o som, o sentido e a aparência das palavras. Então, igual o poema Chá, explorava o som, né? O ritmo, né? O sentido, para onde que ia, né? As fumacinhas,
as palavras saíam da xícara como se fosse a fumacinha do chá. E a aparência das palavras. Então, quando você vai criar um poema, quando você vai escrever um poema, você precisa escolher com eficiência as suas palavras. O que você quer representar? Você não vai simplesmente escrever um poema porque sua professora está pedindo, porque vale nota esse bimestre, porque alguém solicitou, ou porque é uma tarefa que você tem que cumprir. Não. Coloque amor naquilo, né? Coloque som naquilo, coloque sentido, sabe? Escreva as palavras interligando uma com a outra. Coloque os sentimentos daquele assunto. O que você realmente pensa sobre aquilo? Você vai se surpreender com o resultado da sua escrita. Compõe e decompõe palavras, ou seja, ele utiliza uma série de palavras que pode ter mudanças de uma para outra, né? Então, composição, ele junta, decomposição, ele separa as frases, as palavras que, de repente, possam ser, digamos assim, polissêmicas, né? Que a gente já viu polissemia. E permite múltiplas interpretações. Então, quando eu pego um poema para ler, eu vou pensar ele de um jeito, né? O poema chá. Eu via o poema chá como uma receita simbólica dos sentimentos que o autor estava sentindo naquele momento. Outra pessoa pode ver de uma forma diferente, pode ver uma simbologia diferente lá. Por isso é importante você colocar simbologia no seu poema. Próximo, 37. Né? Página 37, exercício 5. O que você escreveria sobre a figura a seguir para criar um poema visual? Então, olha só. Aqui está a proposta de atividade que eu falei, tá, gente? Nós temos aqui, ó, uma imagem. Nós temos aqui uma imagem, né, de um bichinho muito simpático. E eu gostaria que vocês criassem um poema, então, visual. Pensando no poema, a praia, né? Aliás, a praia não. Pensando no poema Praia, que vocês leram, e pensando no poema Chá, que vocês leram lá atrás, na primeira unidade. Pensando também na página 24, né? Tem um poema Onde Estará o Meu Amor, de Chico César, na página 24, então tem mais um poema. Pensando nesses poemas cheios de simbologia, de rimas, de palavras conectadas, de visual, principalmente, que é o poema Xícara, ele é muito visual. O que você iria escrever no exercício 5 para que esse bichinho super simpático, né, se tornasse um poema visual? Aí, sempre tem aquele que pergunta assim, professora, quantas linhas precisa? Gente, o poema, ele não é estruturado em linhas, ele é estruturado em conteúdo. Então, se você conseguir formar um poema, né, igual o da Xícara, gente, quantas linhas tem esse poema aqui? Quantas? 6. Gente, 6 linhas, e mais a etiquetinha aqui. Fantástico! Então, assim, se você pensar, mas quantas linhas? Não importa. O que importa é se você segue esses critérios aqui que nós acabamos de estudar aqui, ó, na página 37, que eu li ele, né, e expliquei cada um deles. Se você seguir esses critérios, né, essas características que um poema visual precisa apresentar, você vai ter uma atividade nota 10, tá, gente? Mas coloquem amor no que vocês estão fazendo, tá, gente? Não é porque nós não estamos na escola que as coisas podem ser feitas ou sejam feitas de qualquer jeito, tá? Então, coloquem amor. E principalmente, gente, olha, os pais estão tendo que trabalhar. Então, se você sabe que você tem atividade,
pega lá o celular do seu pai, da sua mãe, quando ele chegar do trabalho, e faça a sua atividade. Seja responsável. Eles estão trabalhando o dia inteiro, né? Então, faça, por exemplo, faça o exercício do dia anterior, né? Mesmo que sempre atrase um, não é todo mundo que consegue fazer no período da manhã enquanto eu estou aqui. Mas você pode montar o seu horário de estudo, por exemplo, entre 7 e 8 da noite. 1 hora e meia que você senta para fazer, gente. Vai. Tem gente que está fazendo coisas a mais, além, né, do que eu tenho pedido. Então, eu quero ver essas atividades aqui. Aí não vou marcar dia não, tá? Porque senão tem algumas crianças que não vão fazer, se eu passar um dia, por exemplo. Então, vou fazer assim, vou dar uma cobradinha durante a semana aí, mas vocês vão fazer, tá? Até o exercício 5. E o exercício 6, 6, né? Vocês podem utilizar os critérios do exercício 6 para fazer aqui no 5, tá? Esse 6 aqui você só lê e aplica ele aqui, ok? Então, essa seria a nossa aula de língua portuguesa hoje, né? Tem 3, 4 páginas aí. Se você ficou com dúvida, manda mensagem, mande um áudio, né? A gente se manifeste sempre que você ficar com dúvida. Não deixe passar e não deixem acumular as atividades, tá, gente? Isso é muito importante, não deixem as atividades se acumularem, tá? Vocês têm as apostilas são bem intuitivas, então se você já fez, olha a página seguinte, leia a página seguinte, porque o máximo que pode acontecer é eu não aplicar, mas você vai ter agregado conhecimento, tá? Então, mas eu estou seguindo as apostilas, tá, gente? Eu acho que o município fez um investimento e a gente tem que dar o retorno disso, tá? Então, é isso. Obrigada pela atenção. Se cuidem. Novamente, deu um aumento nos casos de Covid aqui na cidade. Então, não saia sem máscara. Use álcool gel quando você estiver na rua. Quando chegar em casa, toma um banho bem caprichadinho, né? Deixa o vírus fora de você, tá? A gente mantém a higiene, mantém as medidas de preventivas, né? Se cuidem, porque nós temos apenas uma vida. Nós temos apenas uma vida. E essa é uma doença, né? Um vírus muito sério. Bom, gente, beijo, se cuidem.